Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso bate-papo sobre improváveis, os improváveis. Quem são, afinal, essas pessoas que não eram tão, assim, críveis, que chegariam a um lugar tão sonhado, mas chegaram e alcançaram? Para quem não me conhece, meu nome é Luana Davic, sou professora, tenho uma mentoria e aqui nesse canal, esse bate-papo, ele serve exatamente para que você encontre uma história que se assemelhe com a sua e entenda que esse lugar tão distante, ele pode sim ser alcançado. E no dia de hoje a gente recebe uma pessoa que, mais uma vez, eu vou começar introduzindo assim. Era meu aluno, hoje é meu grande amigo, o doutor Leonardo. E assim, eu acredito que grande parte da nação concurseira conhece esse rapaz, porque pensa em uma pessoa disciplinada. Eu diria assim que a frase que define o Léo, já iniciando assim, falando demais, Léo, é obstinação. Era um rapaz obstinado em se tornar delegado, mesmo com todas as improbabilidades batendo na sua porta. Léo, apresente-se para o nosso público. Boa tarde, Luana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo. Eu fui aluno da Parabellum com muito orgulho. Recentemente estou aprovado em 2 concursos para delegado de polícia, tanto em Minas Gerais quanto no estado do Ceará. E eu era um improvável, perdão. Antes de ser aprovado, fui reprovado várias vezes, igual a professora Luana. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que vale a pena persistir, vale a pena seguir esse caminho de obstinação, que uma hora, com certeza, a glória vem. Léo, vamos começar te apresentando para o público que está te ouvindo. Quem foi o Léo concurseiro? Ele era um cara confiante, ele era um cara desconfiado, desanimado. Como você define o Léo antes da aprovação? Olha, Luana, essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas eu acho que o Léo não era nada do que você está falando. Não era nem um Léo confiante, não era nem um Léo que pensava que conseguiria alcançar uma aprovação, que dirá 2 aprovações. Todavia, mesmo com esse desânimo, mesmo com essa improbabilidade, todo dia acordava cedo, se dedicava um pouco, porque no fundo, ele sabia que havia uma chance se ele continuasse persistindo. E a Parabellum foi fundamental para essa jornada. Léo, conta para quem está te ouvindo como que era a sua vida, o seu cotidiano. Como que era o Léo concurseiro? Quantas horas você estudava? O que você usava? É bom porque as pessoas vão percebendo que não existe fórmula mágica, né, Léo? É verdade, Luana. A hora que eu estudava, eu costumo dizer, variava muito, Luana, porque isso tudo depende do nosso humor do dia, depende das surpresas que o dia nos reserva. Tinha dias que eu estudava 2 horas, tinha dias que eu conseguia estudar 5 horas, mas assim, 3 de manhã, mais 2 à noite, porque eu tinha compromissos que me pediam de ficar seguido tantas horas assim estudando, mas eu sempre buscava dar o meu melhor. E variava assim, de materiais, eu utilizava PDFs, durante um tempo usei videoaula, mas quando eu vi que aquilo estava, como é que eu posso dizer, me consumindo muito tempo, eu migrei para os PDFs, eu mesmo já estava maduro, eu vi que eu já precisava mais de revisão. Chegou um tempo que eu comecei a fazer tabelas, eu pegava os materiais do Planalto, colava no Word e fazia tabelas com a lei e funcionava. Você pode contar rapidinho quem que te ensinou a fazer esse negócio de tabela? De onde que você tirou essa vontade de fazer tabelinha? Ninguém mais, ninguém menos do que a excelentíssima doutora Luana Vaz da Vico, que está aqui me entrevistando. Léo, é até interessante, né, a gente usar esse momento, porque é uma entrevista rápida, para às vezes dar uma luz para o aluno concurseiro, fala assim, cara, eu não estou conseguindo mais, eu já vi esse conteúdo 5, 6 vezes, principalmente, né, legislação extravagante, direito penal parte especial, aquele tanto de crime, aquele tanto de conduta majorante, e eu falei, gente, faz tabela, fica tabelando aquele conteúdo para que você possa ali, no ato de fazer essa tabela, porque se você for fazer resumo, você vai demorar muito tempo. Se você tem a tabelinha pronta, vamos entregar, vamos ajudar esses concursos
concurseiro, Léo, se você bota lá o tipo penal, majorante, minorante, agravante, atenuante e julgado sobre o tema, você faz as colunas assim, você consegue ser muito mais rápido. Você já deixa essa tabela fixa e só vai preenchendo à medida que veio o conteúdo. Léo, e é muito interessante porque eu te conheci na Paraíba. E eu vou te contar uma coisa aqui. Sim. Aquele dia que eu te conheci na Paraíba, eu falei assim, gente, tá tão perdido esse menino, tá completamente perdido. Eu não sei se ele vai conseguir, né, ser aprovado, porque realmente você trazia um monte de perguntas, você tinha muitas dúvidas, muitas curiosidades. O que você acha que foi o start de virada daquele Léo que eu te conheci na PC Paraíba para o Léo que passou a passar em todos os concursos? Porque você só não passou em mais porque você parou de fazer, né, Léo? Parei de fazer, porque até chega uma hora, né, que a gente precisa se aposentar. Mas o que eu acho que nesse processo todo, Lu, a Parabellum e tudo que ela me ensinou foi fundamental. Eu andava muito perdido, Lu, fazendo prova atrás de prova, atrás de prova, atrás de prova. A Parabellum me fez descobrir que eu precisava de foco, eu precisava de um cronograma, seguir aquele cronograma e ser fiel a tudo aquilo que o cronograma me propunha fazer. Demorou há um tempo até eu aplicar todos esses princípios para mim, mas chegou uma hora que deu certo. Eu acho que é fundamental, uma das coisas que eu mais valiosas que eu aprendi na Parabellum, agora que nós vamos ter uma fase que parece que vai sair várias provas, temos a perspectiva de... Agora tem a PCDF aberta, tem a perspectiva da PC Paraná, PCRJ e outras provas. O que eu sempre lembro que você falava é o seguinte, quem tem condição de fazer todas, faça todas, mas sempre tenha um foco em escolher qual prova você quer e se dedicar para aquilo. Foi isso que eu aprendi na Parabellum de tão valioso que me ajudou a passar. Eu estava focado para PCDF, no meio do caminho acabou saindo a PC Ceará, que eram as mesmas matérias, eu pensei, cara, por que não fazer? Aí deu certo. E assim, Léo, é uma coisa que a gente fala muito, né, do concurseiro acumulador de reta final. Ele não forma uma base nunca, ele fica acumulando reta final, em cima de reta final, em cima de reta final. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse trajeto, só para a gente pegar no coração desse concurseiro que está ouvindo, quais foram os principais obstáculos para você que estudou para concurso? Luana, eu acho que os principais obstáculos que todo concurseiro enfrenta, eles são muito mais internos do que externos. É justamente o que a gente estava falando, o desânimo, o medo de nunca chegar lá, ou se achar incompetente, ou se achar pequeno demais. Então, eu costumo dizer que um obstáculo do concurseiro, na verdade, não é a banca. Quando sai uma prova que a banca vai ser FGV, agora que saiu, né, com o Paraná, está todo mundo com medo da FGV, ou quando sai uma Sebrasp, o que eu costumo dizer é o seguinte, o teu inimigo não é a banca, o teu inimigo é você mesmo, é a sua procrastinação, é o seu medo de não passar, que às vezes pelo medo de não passar faz com que a gente estude menos, porque a gente acha que é demais para nós, mas eu acho que, resumindo, o meu maior obstáculo foi o medo. E pegando um gancho, Luana, no que a gente está falando, não sei se eu deveria acrescentar com isso, mas as pessoas costumam perguntar para mim, e para você também, acredito que perguntam, o seguinte, como fazer para ser igual a você? E eu costumo dizer que quem quiser ser igual a mim vai reprovar muito antes de ser aprovado. E ser igual a Luana não vai ser diferente. Nós não somos pessoas extraordinárias, nós somos pessoas comuns que, no dado momento, escolhemos fazer o certo e estamos colhendo fruto dessas escolhas certas. Gente, para vocês terem ideia, o Léo era tão disperso que na primeira Parabellum que ele fez, eu retirei tanto ele quanto um outro grupinho de pessoas que tumultuava o grupo. A gente, na época, fazia grupo de WhatsApp, né? E esses meninos, gente, eles tumultuavam o grupo. Eles eram completamente desfocados. Falaram assim, não tem como esses caras estar estudando. Eles estão batendo papo o dia inteiro no grupo, não tem como estar estudando. Aí eu falei assim, ó, eu retirei e criei um grupo que chamava Paralelo, né? É o paralelo a Parabellum. E hoje a gente tem a sorte de que
todos os membros desse grupo, que eram pessoas dispersas, perdidas na época de concurso público, que não tinha foco, que ficava muito tempo no celular, ficava muito tempo em rede social, todos eles hoje são aprovados. Inclusive a Cássia, que foi no nosso episódio 2, também participou da Paralelo, e só que a Cássia, ela era mais quietinha, embora estava na Paralelo, ela entrou depois. E assim como a Cássia, Léo, eu queria que você desse o seu testemunho de perder uma pessoa durante esse processo. O que o concurseiro que, sei lá, passa por uma perda, seja uma perda familiar, seja um divórcio, como eu recebi uma mensagem ontem de uma aluna na Parabelo, ela precisa saber sobre esse momento e o estudo dela. Olha, Joana, que bom que você tocou nesse assunto. Eu até tinha esquecido de falar. Quando eu comecei a minha jornada, na verdade, assim que eu saí da faculdade, eu sempre quis ser delegado. Quando eu comecei focado no Rio de Janeiro, mas essa prova não saía, tal. Teve a pandemia, demorou muito para sair. Aí até que saiu no meio da pandemia a prova do Paraná, eu decidi fazer. Enrolou, teve aquele rolo lá que a prova foi cancelada o dia, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe que já são conhecidos. Mas quando teve essa situação da prova cancelada e até a prova ser aplicada efetivamente, eu vivi o pior momento da minha vida, que foi justamente a perda do meu pai, que foi vitimado pela Covid-19. E isso mexeu muito comigo, porque isso aconteceu cerca de um mês antes da prova. E um luto, Luana, quando começa, a gente sabe quando começa, mas a gente nunca sabe quando termina. Então, é muito difícil a gente estudar para concurso, ficar lidando com o luto, que ele não acaba um mês, 2 meses, ele vai... na verdade, ele não acaba, a gente vai tender a lidar. Então, é uma grande dificuldade que eu tive. Mas hoje eu estou aqui honrando meu pai com essas 2 aprovações. Tá, sim, Léo. Então, assim, o que é importante que as pessoas percebam, né, é que quando você passa por um momento de dor, um momento que está além do seu controle, você não precisa bancar o herói, né? Você não precisa bancar a pessoa que, eu não vou... Eu já tive aluno, gente, que falou assim, se eu parar para sofrer por isso, eu não vou estudar. Dependendo de algumas coisas, você pode deixar para sofrer depois. Às vezes terminar com um namorado, uma coisa assim, beleza. Mas tem lutos na nossa vida que são muito pesados. Então, assim, viva o luto, né? Eu sempre falava, prefira descansar do que desistir e continue nesse seu trajeto. Léo, eu queria muito que você viesse logo nos primeiros episódios, porque a semelhança do que aconteceu comigo, você viveu vários episódios concurseiros que a gente precisa bater um papo. Maior perrengue concurseiro que você já passou? Conte. Foi lá no Ceará, Luana. Lá no Ceará, que a prova era de manhã e de tarde. Eu fiz a prova num bairro considerado perigoso lá de Fortaleza. E ali perto do local não tinha nenhum lugar para almoçar. Aí eu e um colega, que é o Guilherme Nogaroli, se ele estiver assistindo, um abraço para ele. O que acontece? Nós decidimos procurar um local para almoçar. Aí chegou, junto com nós se uniu uma outra moça que era de Pernambuco, eu nem sei o nome, não peguei, mas enfim. A gente procurando, não achava. A gente foi dar ouvido para um senhorzinho que dizia que sabia aonde que tinha. Aí, resultado, a gente anda mais de 20 minutos, o senhorzinho carregando a bicicleta dele, a gente entra dentro de uma favela. Até existia o estabelecimento, só que não tinha mais almoço lá na hora. Aí, o que a gente fez? A gente tem que voltar para o nosso local de prova, e a gente não conhecia Fortaleza, não conhecia nada, e aí? Botava no GPS, nada acertava, não dava nada conta, perguntava para os moradores, pareciam que estavam armando cilada para a gente ser assaltado, a gente pensando, meu Deus, eu vou perder essa prova. Mas aí, no final das contas, o que acontece? No meio do caminho, a gente encontrou uma moça que viu que ela tinha no carro um adesivo do AB. A gente perguntou se estava muito longe da nossa universidade, e ela, vendo que a gente estava perdido, que a gente estava fazendo prova, decidiu dar uma carona para a gente até o nosso local. Eu lembro que quando eu até falei isso contigo, sobre esse episódio, você falou, Léo, eu tive uma premonição, tu vai passar nessa prova, porque eu passei por uma experiência semelhante aí em Fortaleza.
Exatamente, na minha primeira aprovação na vida, que foi PC Ceará, eu passei pela mesma coisa. Eu saí andando, perdida, não conseguia encontrar um jeito de voltar para casa. E aí uma moça que estava num aulão viu eu ali com um vade-meco na mão e falou assim: moça, você vai ser assaltada neste momento, entra no carro agora. E aí você fica na dúvida entre ser assaltada e o tráfico de pessoas, né? Porque você não conhece a pessoa, vai, não vou entrar. Entrei no carro da desconhecida e eu falei assim: Léo, você vai passar, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Também, Léo, você quase desistiu de algumas provas, né? Que eu tive que te Sim. amarrar para fazer essa prova. Conte. Que é aquela frase, Eu né, conto Léo? assim, eu fico até com vergonha. Não Engraçado. desista da prova que você não fez, galera. Prova. Não desista. Olha, Luana, Parabellum tem algumas frases que vão ficar eternizadas na memória das pessoas. Uma delas é essa daí que você falou. Mas o TAF tinha sido marcado com 10 dias de antecedência. E eu, nessa hora, pensei, meu Deus, socorro. Eu não estou conseguindo fazer os tempos certos na corrida, não estou conseguindo fazer os tempos na abdominal. Eu acho que eu vou desistir dessa prova. Eu falava isso com a Luana, e eu tenho até hoje os áudios dela me dando bronca. Ela falou: tu vai desistir coisa nenhuma, Léo. Tu chegou na fase mais difícil, aquela prova foi terrível, você vai desistir? Não, não vai não. Foi aí que a Luana me botou em contato com o Paulinho, ele passou uns treinos e tal. Eu fui fazendo, meio meio desconfiado, mas fui, até que chegou no dia do TAF, aí que a história, aí que a cereja do bolo, aí que a história fica mais engraçada, né, Luana? E Eu é tava fazendo todo o exercício desesperadora a dentro, fiz a história. barra, tinha o salto, tinha o abdominal, que estava tudo bem. Na hora da corrida, que era a minha maior dificuldade, porque eu não gosto de correr. Luana, eu terminei a corrida, eu juro para você que eu escutei a menina falando que meu tempo tinha sido 2,100 quando eu precisava fazer 2,200. Aí eu saí com aquela ideia. Meu Deus, reprovei. Reprovei. Saí contando Mandou para para todo mundo que mim, tinha reprovado. faltou É, 100. Mandou para mim, faltou 100. Eu virei para o QG do TAF, né? Um grande abraço, Paulinho. Se você tá no desespero no TAF, é o QG do TAF, é o Paulinho. Eu falei assim, cara, faltou 100. Aí a gente, pelo menos tentou. O importante era tentar. Fiquei com uma culpa, gente, porque eu fiz era cara a passagem, você foi de ônibus, né? É importante fixar isso, que o Léo sempre se deslocando na dificuldade, né, Léo? Concurseiro, ser concurseiro para você foi na sim, na dificuldade. dificuldade. E aí, quando E sai o na dificuldade para todo mundo. Eu não resultado, sei se tem alguém em cidade. né? Porque normalmente para ser concurseiro parece que você tem Saiu que ser 2 meses depois do concursado, resultado. né? Para pagar tanta inscrição, para pagar tanto boleto, para pagar tanto estudo, para pagar tanta coisa. Por isso que na Parabellum a gente dá esse acompanhamento até o final, para o aluno não ter que ficar pagando mil e uma coisas, né? Eu te ajudei no seu recurso, se eu não me engano, recurso da PC Ceará, recursos da PCMG. No TAF, né? Porque a gente tinha umas aulas na plataforma, se não foi suficiente, a gente foi de Paulinho. E na prova oral também. Então, você teve ajuda no recurso, teve ajuda para o TAF, teve ajuda na prova oral. Quanto que você pagou para mim por tudo isso, Léo? Olha, deixa eu consultar aqui meu caderninho. E caramba, parece que foi R$ 0,00 e 0 centavos. R$ 0,00 e 0 centavos. E eu falo isso com maior orgulho, porque eu jamais abandonaria um aluno meu que tem esse tamanho desse potencial. Já falei que quem faz meu nome são vocês. Mas, Léo, cereja do bolo, sai o resultado da PC Ceará, meus queridos amigos, e aparece o nome do Léo nos aprovados. O Leonardo, ele é uma pessoa tão confiante em si mesmo, que ao invés de pensar, nossa, eu passei, eu ouvi errado, ele virou para mim e falou assim, Lu, botaram errado. Certeza. Vai vir uma Sim, retificação, vai vir falando que eu não passei. Não, eu tenho certeza que eu ouvi. Aí eu falei pro Léo, Léo, pede a filmagem, pede a informação concreta para a banca do que aconteceu. E o que aconteceu? É que esse ser humano aí do seu lado, ao invés de ter ouvido o certo, ele ouviu 2,100. A moça tinha falado para ele que ele tinha feito mais de 100, ou seja, ele tinha feito 2,300, 100 a mais do que ele precisava. Então, ele estava aprovadíssimo, mas só acreditou depois que a banca falou para ele: meu filho, você está aprovado mesmo. Luana, é uma sensação assim, indescritível. É como se fosse um sonho
Na verdade, como se fosse não, é um sonho realizado. Você não acredita que você viveu. Não tem como descrever assim. É uma sensação muito boa. O que eu posso dizer para o concurseiro é persista que você vai viver isso, com certeza. Só não consegue quem desiste. E vem cá, Léo, ah, por que você se considera tanto um improvável? Claro que as dificuldades do concurseiro, tudo isso que a gente falou, qualquer concurseiro passa. Por que na sua visão, você era tão desacreditado de conseguir uma aprovação? Luana, talvez porque eu talvez idolatrasse demais o cargo, achasse, eu não tivesse a consciência de que o cargo não é para pessoas gênias, não é para pessoas assim com uma inteligência assim suprema, é para pessoas comuns como eu e você que simplesmente nos dedicamos cada dia a fazer a repetição daquilo que a gente aprender, porque afinal de contas estudar é isso, é repetir. Então não é uma coisa para gênio. Gênio vai curar, vai desenvolver a doença para alguma doença, vai desenvolver a cura para alguma doença incurável, vai desenvolver alguma inteligência artificial. Nós não, nós só vamos repetir aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, só que a gente vai aprimorando cada vez mais essa arte e uma hora a gente colhe os frutos. Vai passar de primeira, né? Esse gênio, na primeira tentativa. Existem essas pessoas, tá? Que senta para estudar na primeira vez que lê, já decora, já domina o assunto. Mas não é nosso caso, né, o Léo? E eu lembro que você falava que você sofreu muito com concentração. Você tinha muita dificuldade de se concentrar. Eu lembro de você falar isso. E lembro também que você tinha muito. A gente conversava sobre os estereótipos, que as pessoas não acreditavam que esse cargo serviria para você. E o que você tem para dizer hoje para elas? Eu tenho para dizer que eu estou aqui pronto para assumir no primeiro local que me chamar, ou Minas ou Ceará. Mas vai escolher qual? Quer contar ou vai deixar no segredo? Vai experimentar os dois se der certo? Por enquanto, vamos deixar no segredo. Deixar Se no der certo, eu segredo. experimento os dois. Vamos deixar no segredo por enquanto. Claro, se der certo, né? Vai no primeiro que te chamar, Eu já sente. sempre aprendi, Luana, que segredo para toda doença. Exatamente. Léo, para o estudante, para a gente encerrar aqui, para aquele cara que está te ouvindo e te pergunta assim: valeu a pena fazer tudo isso, passar por tudo isso, todos os sacrifícios, a questão do luto do seu pai e chegar até aqui? Eu te pergunto o seguinte: o que você diria para alguém nesse momento que quer desistir? Como você convenceria para não desistir? Olha, Luana, eu diria para essa pessoa o seguinte, que só não vai dar certo, só não vai dar certo se ela desistir. E se ela fizer isso, ela vai estar abrindo mão de uma grande história, de grandes aventuras como essas aqui eu estou contando, e abrindo mão de impactar outras vidas. Então, não faça só por você, mas faça por tudo aquilo que a tua história irá representar na vida de alguém. Exatamente. E, Léo, tendo isso, eu só tenho a te agradecer por esses minutos aqui comigo, por falar dessas suas dificuldades, do luto que você passou, das dificuldades financeiras que você passou, que a gente nem entrou em todas, porque eu me lembro, né, dos perrengues que você passava, dos ônibus que você pegava para longe, 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 você sendo do Rio de Janeiro. Sim. Eu lembro também das dificuldades que você tinha, da necessidade de validação que a gente tem, mas eu acredito que, querendo ou não, aquele grupo foi um grupo muito acolhedor, que deu muito certo. Acho que o caminhar do concurseiro é muito solitário, mas não precisa ser sozinho, né? E, assim, qual o último recado que você deixa para o concurseiro que quer ser delegado? Olha, o último recado que eu deixo é persista, confia em Deus que a sua hora vai chegar.
E se tiver condição, Pessoal, vem fazer parte da Parabellum, porque essa é uma família acolhedora que muito vai te ajudar. pessoal, esse foi o Dr. Leonardo. Espera aí que tá fazendo barulho, aí a gente faz o corte. Deixa eu anotar aqui. Pessoal, esse foi o Dr. Leonardo. Muito obrigada pela presença. Te chamo de Léo. Te chamo de Léo porque é meu amigo. Sou muito feliz e quero aí ombrear uma operação com você, não sei. A gente vai ficar junto nessa jornada até nos aposentarmos, né, na carreira. E muito obrigada mais uma vez. E se você quiser assistir mais episódios ou tirar dúvida, você se inscreve no nosso canal, manda mensagem para o meu Instagram. O Instagram do Léo é qual, Léo? @leo.moios. E eu tenho um Instagram de concurseiro da minha época de prova oral chamado Concurseiro Botafoguense, que está um pouco inativo, mas talvez em breve eu resolva ativar ele. @concurseiro botafoguense, porque isso aí mesmo é improvável, junto com a prof aqui, sofrendo. Mas vamos junto. Um grande beijo, Léo. Fica com Deus. Ainda estou de Botafogo. Adeus, Lu.